Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, a paz de Jesus. Que bom podermos mais uma vez meditar no Evangelho, e o Evangelho de hoje, de modo muito especial, nos traz uma disputa entre Jesus e os fariseus. Estes, olhando para as obras que Jesus faz, dizem que aquelas obras são feitas pelo príncipe dos demônios e que Jesus seria, portanto, um servo do demônio e não um servo de Deus. Uma visão totalmente equivocada, mas como esses homens podem chegar a esta visão? Certamente o seu olhar está tão bitolado pela paixão, pelo desejo de que Deus se conforme às ideias humanas, ou seja, de que Deus haja da forma como eles pensam que Deus deve agir, como eles querem que Deus deve agir, que Deus já não tem espaço para a sua própria liberdade. Nós também caímos no perigo de confundir as obras de Deus com as obras do demônio. Vejam, estes homens eram pessoas religiosas. Não estamos falando de pessoas ateias ou pessoas que odeiam a religião. Estes homens eram amantes da palavra de Deus, conheciam muito bem a palavra, porém não conseguem compreender a obra de Jesus. De fato, este é o grande divisor de água de todos os tempos, a cruz do Senhor. Toda obra de libertação, toda obra de cura que Jesus realiza nos evangelhos antes de sua paixão, apenas apontam para esta forma que Deus usa para agir no meio dos homens, que é totalmente inusitada. Na liberdade de Deus, Jesus Cristo age de uma forma inesperada. Tanto que ele não se permite chamar Messias, porque a ideia que as pessoas tinham sobre o Messias era uma ideia equivocada. Vejam hoje este evangelho que nos mostra esta incapacidade dos fariseus de compreender quem é Jesus. Voltando para a cruz de Cristo, nós compreendemos, é necessário um olhar de fé, um olhar de um cristão que acolhe a forma de Deus de agir para poder aceitar a cruz. A cruz é escândalo, a cruz é loucura, diz São Paulo. Só pode aceitar a cruz quem abre o coração para a forma livre de agir de Deus. Queridos irmãos, Jesus mostra para nós claramente, temos uma escolha, e esta escolha de fé em Jesus, na loucura da cruz, no escândalo da cruz, nos leva a acolher também este Mestre que age livremente. Jesus tem consciência de ser um instrumento de Deus, de ser aquele mais forte que veio para aprisionar a Satanás. Como então é possível que ainda hoje existam tantas pessoas dominadas pela ação do demônio? É simples, basta compreendermos o que significa o reino de Deus. De fato, reino de Deus não é um conceito estático, não é um lugar construído, mas é um conceito dinâmico, ou seja, onde Jesus Cristo é aceito, onde ele é proclamado Senhor, onde ele recebe o primeiro lugar, aí já está acontecendo o reino de Deus. Porém, para que isto aconteça, é necessário dar espaço e liberdade para que Deus haja da forma como Ele quer agir. Isto exige de nós um grande despojamento de nossas pretensões. Por muitas vezes a nossa oração tenta fazer que Deus faça aquilo que nós queremos, enquanto a oração, na verdade, seria o grande movimento do coração do homem para adequar-se à vontade de Deus, ou seja, permitir que o nosso coração se adeque àquilo que Deus quer, e não que Deus faça aquilo que nós queremos. É o grande desejo do coração de Deus que possamos acolher a sua forma de agir. Queridos irmãos, e nós? Será que nós conseguimos distinguir entre as obras de Deus e as obras do demônio? Há muitas pessoas, como Jesus mesmo vai dizer, que atribuem ao demônio as coisas que são de Deus e chamamos isto de pecado contra o Espírito. E nós, como agimos diante da obra livre de Deus em nossas vidas? Como damos liberdade ao Senhor para que faça a sua vontade em nossa vida?
É necessário acolher Jesus, é necessário abrir o coração para o modo de agir de Deus, para que também nós sejamos livres daquele olhar dos fariseus de pensar que Jesus age não em nome de Deus, mas em nome do demônio. Queridos irmãos, que Deus nos dê este grande discernimento, dom do Espírito Santo, para que possamos fazer esta distinção entre as obras de Deus e as obras do demônio. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.